Pare, se sabe que eu pare. Porque a mulher tatuada é mais atraente. Vai, ela não teve nem pena do couro dela. Imagine de tu. Carolina foi pro samba. Ei, vai chover hoje? O que, menino, que tu falou? Eu tô perguntando se vai chover hoje. Eu tô vindo é do bar, né, do céu não. Ô, bebo safo. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar. Porque lá em casa não tem rato? Porque lá em casa minha mãe cria um gato, que é eu. Não. Carolina foi pro samba. Ei, Brau, tu sabe qual é o melhor horário de pescar? Meu, de 59. Por quê? Porque uma hora o peixe vem. Carolina foi pro samba.